de agora, a nossa aula está sendo gravada, como sempre. Aqueles que não puderem assistir agora, vai estar o link disponível lá. E hoje, para que não haja briga, nós faremos a nossa leitura de forma ordenada, alfabeticamente. E vamos ver, quem começa hoje é a Amanda. Hoje nós vamos falar sobre projeto de pesquisa, conceituação e Tem constituição. alguma coisa errada aí, professor. Se é alfabética, não sou eu que começo, não. É, Amanda. E a Alessandra? Tem uma Alessandra aí. Ah, é, a Alessandra. É verdade, eu não tinha visto ela. Alessandra, que Olha só. absurdo. Começa tu, Alessandra. Peraí que eu tô coisando meu fone, professor. Ah, Peraí. tá coisando? Tá coisando. Tô procurando, quer dizer. Esse povo que coisa tudo, né, bicho? Tá louco. Esse Amanda, meu povo. obrigado, viu, Amanda? Ela tava escondidinha ali. De nada, desculpa, Alessandra. Mas não tem problema, né? Você é a próxima, então tá tudo em casa. Ô, professor, e a Karine não tá por aí, não? A Karine não apareceu hoje ainda, mas ela aparece. É que eu ia mandar o link pra ela agora. Peraí. Então mande. Então mande e já começa a leitura. Amanda, comece então para a gente dar sequência e depois a Alessandra volta. Pode ser? Tá bom, Vamos lá. pode sim. Pode começar? Pode. A pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Vamos começar os nossos estudos relacionando dois tipos de pesquisa muito importantes, a pesquisa qualitativa e a quantitativa. Quando nos referimos a pesquisas qualitativas no âmbito das ciências, nos referimos a um tipo de estudo científico que busca analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada no paradigma compreensivo do fenômeno. Nesse sentido, a busca é a de revelar aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos olhos e que, portanto, embora estejam presentes, interfiram na configuração dos fenômenos para serem explicitados, precisam caminhar por trilhas nem sempre lineares e que requerem um olhar mais atento do pesquisador. Então vamos lá, gente. Quando nos referimos a uma pesquisa qualitativa, é algo que não é tangível, algo que a gente não consegue pegar. Ok? A pesquisa qualitativa é mais como uma percepção. Um exemplo claro da pesquisa qualitativa. Boa noite, professora Natália, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Todos. Gente, dê boa noite à nossa coordenadora e minha chefa, por favor. Boa noite. Boa noite. Você fica Buenas boa noite noites. calorosa. Boa noite. Boa Estão noite. todos bem? Bem demais a conta. Silvio tá Eita, que deitado, bom. provavelmente, Natália. Fique tranquila. Só faz aula deitado esse cidadão. Hã? Tô em QAP total aqui, professor. Mas tá deitado. Duvido que você esteja sentado no sofá. Tô um pouquinho Eu deitado. tô sentada, professor, não tô deitada. Sei. Tá bom, Poliano. Vou acreditar. Pô, professor, meu negócio tá embaçado aqui, hein? Minha tela, Então, pelo amor de Deus. Tá no 10G e o negócio tá embaçado. Então limpa. Então, Eu gente, saí vamos voltar. e entrei de novo. Vamos voltar. Em relação à pesquisa qualitativa, é em relação à percepção. A gente não tem, ela não é algo tangível. Um exemplo disso são as pesquisas de satisfação do cliente. Por exemplo, quando vocês vão numa fila da farmácia, vocês são atendidos. Eu acho que eu já vi isso na Drogaria São Paulo, na Drogazil, se não me engano, na Droga Raia. Vocês fazem todo o atendimento e chega lá no check-out, que é o caixa, ele pede para você avaliar o atendimento como um todo, desde a sua entrada, né? Eles querem que você avalie toda a sua experiência dentro da loja. E onde eles fazem isso? Lá no check-out, que é no caixa, justamente para que vocês
tenham toda a experiência de ser atendido pelo balconista, ter encontrado os produtos que vocês queriam e lá na saída vocês avaliarem. Ali é uma pesquisa de satisfação, só que eles conseguem quantificar essa questão de percepção na escala. O que eles fazem? Numa escala de 0 a 5, onde 0 é muito ruim, 5 é excelente. Ou nas carinhas de vermelho a verde. Vocês já perceberam isso? No check-out das drogarias? Sim, ou não? Professor, deixa a Karina entrar. Sim. Deixa a Karina entrar? Cadê ela? Ela não pediu. Ela... Não está aqui para eu autorizar. Não? Ah, não. Tá. Eu, hein? Então, gente, presta atenção. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não apareceu aqui para mim. Ela não apareceu ainda para que eu pudesse autorizar. Então, vamos lá. Ali é uma pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação é uma pesquisa qualitativa. Mas espera aí, professor. Se é a minha percepção, como é que eles vão quantificar essa percepção? Através de escalas. Eles não colocam lá 5 opções para vocês, geralmente? Carinha vermelha, insatisfeito. Carinha laranja, vermelho, totalmente satisfeito. Carinha laranja, parcialmente insatisfeito. Carinha amarela, se não me falha a memória, indiferente. A carinha azul é bom e carinha verde ótimo. É uma coisa assim, se não me falha a memória. Então, são através desses mecanismos que eu consigo pegar aquilo que é qualitativo, ou seja, aquilo que eu não tem tangibilidade, não é perceptível aos olhos, a gente só sente e consegue quantificar. Dúvidas até aí? Sim ou não? Não. Que bom. Não. Olha que situação bacana. A pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos. Você vai avaliar de acordo com aquilo que você acha embasado nas suas heranças. Tá certo? As suas heranças, ela é algo tangível? Você deixa exposto assim, ó, numa lista, essas são minhas heranças, essas são minhas crenças e esses são meus valores? Assim como missão, visão e valor da empresa, elas ficam expostas para todos verem? Não fica. Então, vai muito além daquilo da tangibilidade, tá certo? E ela é tão importante quanto a pesquisa quantitativa. Ale, agora é você. Peraí. Tô operando. Aonde parou? Já as pesquisas, esse aí? Isso. Já as pesquisas quantitativas são aquelas que têm seus fundamentos nos paradigmas que valorizam a objetividade e o controle científico. Para isso, enfatizam que se apliquem testes que comprovaram a qualidade ou a validade dos resultados e sua fidedignidade. A pesquisa quantitativa está baseada numa filosofia positivista, que supõe a existência de fatos sociais como uma realidade objetiva, independente das crenças individuais, e concebe a verdade como absoluta e objetiva. Santos Filho, 2003. Então, preste atenção. Obrigado, Ale. Se eu pego, na quantitativa, eu já consigo ter unidade de medida, eu consigo ter o absolutismo da minha pesquisa. Por exemplo, nós temos 10 alunos agora, certo? Em sala de aula. Agora comigo. Desses 10, se eu usar os 10 alunos como meu universo de pesquisa, eu vou fazer a seguinte pergunta. Deste universo de pesquisas,
quantos quantos alunos está na faixa de 18 a 23? Quantos alunos está na faixa de 23 a 28? E quantos alunos estão acima de 28? Eu consigo trabalhar com unidade de medida, com número absoluto, ou trabalhar com porcentagem dentro desse 100%. Entenderam a diferença? É algo que eu quantifico. Eu consigo fazer diferente. Quer ver uma outra situação? Dentro desse universo de pesquisas, quantos torcem para o Palmeiras? Quantos torcem para o Corinthians? Quantos torcem para o Santos? E quantos torcem para o São Paulo? Então, perceba, dentro do universo, eu consigo a totalidade. Eu consigo quantificar as minhas informações. Ou, melhor ainda, dentro deste universo de pesquisa, quantos são homens e quantos são mulheres. Entendam que a pesquisa quantitativa, ela traz unidade de medida. E ela pode ser encarada em porcentagem ou em números. No universo de 10, 1 é homem, 9 mulheres. Ou 1 do sexo masculino, 9 do sexo feminino. Ou 10% do universo de pesquisa masculino, 90% feminino. Percebam que eu tenho sempre a totalidade. Na pesquisa quantitativa, eu vou ter sempre a unidade de medida 1. 1 na porcentagem não corresponde a 100%? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Que susto, eu achei que vocês tinham dormido de novo. Tô ficando muito assustado. Olha que interessante. Cabe destacar que é preciso analisar os fatos naquilo que nem sempre se pode quantificar e que interfere neles. De outro lado, não se pode prescindir da quantificação que possibilita obter maior objetividade em relação a muitos aspectos. Então, nem tudo que se quantifica a gente consegue mensurar. Ou seja, a gente ficou meio ambíguo isso, mas eu vou voltar. Aquilo que se quantifica não se qualifica às vezes. A pesquisa pode se tornar muito suja. Ela não pode ter uma clareza naquilo que se busca como objeto de pesquisa, tá certo? Vamos ver quem é agora. Bianca. Lê pra gente, Bianca, por gentileza. Instrumentos quantitativos e qualitativos. Uma das etapas de estudo científico é a relacionada às técnicas para a coleta de dados e a formação como eles serão obtidos. Os instrumentos quantitativos são aqueles cujo resultado obtido será expresso como um dado matemático. Exemplo, um questionário com perguntas fechadas que apresenta o resultado das informações na forma de um gráfico. Os instrumentos conhecidos como qualitativos são aqueles que não podem ser expressos em forma de gráficos ou de uma quantificação por tratarem de aspectos não quantificáveis, como uma entrevista na qual o entrevistado discorre sobre sobre a sua história de vida ou sobre a forma como a comunidade na qual vive se organizou. Entenderam as diferenças? Dentro da unidade quantitativa e não qualitativa, dentro da unidade quantitativa, a gente consegue ter vários instrumentos de verificação do dado. Um deles é o gráfico, por exemplo. Porque o gráfico vai tratar a sua totalidade. Quais tipos de gráfico? Gráfico pizza, o gráfico cubo, 3D, o gráfico de XY, qualquer que seja, porque a gente vai conseguir trabalhar na unidade de medida. Já os instrumentos qualitativos, ele não consegue, porque, por exemplo, às vezes, se nós estivéssemos na modalidade presencial, a minha prova seria da seguinte configuração no primeiro bimestre. Seriam 8 questões objetivas, das quais
As objetivas você tem múltipla escolha, e 2 delas seriam discursivas. Qual dessa... a objetiva e a discursiva, eu posso também tratá-las como quantitativa e qualitativa na visão de vocês? Sim ou não, O gente? senhor, você, se você pode? Nós, todos nós. As Pode. perguntas de modelo objetiva, eu posso falar que ela é uma pergunta que se enquadra na metodologia quantitativa? Pode sim, porque eu acho que é opinião diferente, não? Não, porque eu Cada um. tenho alternativas. A, B, C, D ou E. Já na discursiva, ela é uma questão qualitativa, que é da percepção de vocês acerca do conhecimento adquirido. Então, vocês vão discorrer aquilo que vocês entenderam e de que maneira? Através de um texto. Então, a pergunta discursiva, ela é uma pergunta quantitativa ou qualitativa? Entenderam agora? Qualitativa. Viu? Agora sim. Entenderam a diferença? Eu tenho diferenças entre uma e outra. E eu consigo, sim, entender aquilo que é qualitativo e aquilo que é quantitativo. Professor, mais uma vez eu vou falar, antes que tenha a pergunta. Eu consigo quantificar os aspectos da pesquisa qualitativa? Sim, através do escalonamento. Tá certo? Então, eu consigo quantificar aquilo que é qualificável. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Deixa eu passar aqui. Peraí. Deixa eu ver quem é agora. Foi a Bianca. Cíntia! Lê pra gente, Cíntia. Não se preocupe, viu, gente? Que vai ter para todo mundo. Porque hoje, se Deus quiser, a gente faz 2 sessões numa só. Vamos lá, Cíntia. Meu celular tá dando embaçado. É importante, é a partir desse, né? Isso. É importante que você compreenda como os instrumentos se caracterizam dentro do contexto qualitativo, quantitativo. Poderia uma pesquisa utilizar-se tanto de um instrumento quanto um outro? Pode ir pro ladinho agora. É que estou esperando, tá tudo embaçado. Pronto, Nesse entendimento é de que poderia, pois as técnicas precisam ser relativizadas em face a outros elementos que compõem o estudo. Elas só fazem sentido dentro do enfoque epistemológico. Epistemológico, na qual são utilizadas. Outros aspectos que consideramos importante é que é quantitativo é também qualitativo, ou seja, um dado quantitativo também carrega informações qualitativas, e essa interpretação será possibilitada. Abaixe um pouquinho, professor. Foi? Essa interpretação será possibilitada pelo paradigma definido pelo pesquisador. Então percebam, gente, ó, um dado muito importante que ele fala aqui, ó, é que seja tanto um dado quantitativo, o qualitativo, pode ser, o quantitativo pode ser um dado qualitativo, ou seja, ele podem haver diferentes visões dentro dessas características, tá certo? Qual é o paradigma que ele fala? Eu vou dar um exemplo. Se você faz uma pesquisa sobre o poder de compra ou o capital per capita da sua família, você precisa entender algumas variáveis. Você precisa definir algumas variáveis. Primeira de tudo, quantas pessoas tem no universo da sua família? Aliás, dentro da sua família, quantas pessoas gera aspectos monetários? Ou seja, elas têm uma profissão, elas geram fatores monetários para a sua família, ou seja, elas são arrimos.
elas geram renda? Obrigado, Silvio. Então vamos lá, eu tenho 15 pessoas, só que dessas 15, somente 10 geram renda para minha família, para alimentar 15. Então, meu universo, dentro do contexto. Os outros é vagabundo. Não é que é vagabundo, é que não enquadra na pesquisa. Só que assim, dos 15, 10 gerando renda, esses 10 vão suportar todas as obrigações da casa, concorda? Só que aí eu quero entender a renda per capita. O que é a renda per capita? É a renda por pessoa. Então, eu consigo entender, eu sei, através de algum aspecto que alguém da família falou, que o total da renda dessa família seja de 10 mil reais. Se a gente fizer a média, nisso tudo, opa, aí tá fácil. 10 mil divide por 10, cada um a renda per capita é de 1.000. Só que às vezes não é nem sempre assim. Às vezes um ganha 500, o outro ganha 700, o outro ganha 3.500, o outro ganha 300. Então não tem, se a gente pegar a média, fica R$ 1.000 por pessoa. Isso dentro das que geram renda. Agora, se eu abrir o leque para toda a família, então o total de renda dessa família é R$ 10. Eu vou dividir por R$ 10.000. Eu vou dividir por 15, então isso vai me gerar uma renda de R$ 750 por pessoa. Então, percebam, eu preciso definir alguns critérios da minha pesquisa para que eu consiga quantificar os meus dados ou qualificá-los. Entenderam agora? Dúvidas? Não. Que bom. Agora aqui, gente, a gente vai entrar numa área que para o pessoal que está no 7º semestre de pedagogia é uma área interessantíssima, que é o projeto de pesquisa. E para os engenheiros, quando entrarem no 9º semestre, também vai trabalhar especificamente sobre isso. E para o pessoal de ADM, assim que chegar no 7º semestre, também, que é o que a gente chama de TCC 1, que é a entrega do projeto de pesquisa. E nós vamos entender quais são as suas variáveis. E quem vai ler para a gente agora é a Diva. Tudo bem, Diva? Cadê a Diva? Eu acho que ela não está. Jéssica, lê para a gente, por gentileza. Professor, desculpa, Eu? sim, é porque eu ainda não sei mexer direito. Meu menino está me ajudando. Eu vou ler. Que alegria! Então vamos, Diva. Boa noite, tudo bem? Estou com um pouquinho da pressão meio alta, mas dá para ir. O que é um projeto de pesquisa? Isso. A pesquisa deve ser compreendida como um processo que... É porque a letra é miúda, professor, mas tá dando para entender? Uhum. Professor? Ah, tá. Que pretende apresentar Um resultado. É porque, deixa eu aumentar aqui, professor, que eu estou sem computador, o bagulho que está meio complicado, mas dá para ler. A pesquisa científica é uma forma, você está rindo, né? De produzir conhecimento. Peraí, professor. Peraí, conhecimento científico dentro de um processo constituído por etapas, normalmente no Âmbito. É porque eu tenho que aumentar aqui, professor. Âmbito da universidade, quando há solicitação de um trabalho nos moldes peraí, professor, me perdoe, uma monografia. Sua organização é estabelecida em etapas para melhor compreendê-las, analise o quadro sinótico descrito por Lucchesi.
por Lucchesi, 1998, página 175. Me desculpa, professor. Deixa eu falar para o Obrigado, senhor. Diva. Fique tranquilo. Desculpa aí, viu? Porque eu estou com a pressão meio alta e eu estou no celular, então às vezes também não ajuda muito. Mas obrigada, viu? Tranquila. Eu vou isentar você da próxima, eu não sabia, tá? Pode ficar tranquilo. Da próxima aula eu já vou estar bem, é que a pressão hoje ela deu uma subida Deus equilibrada. quiser. Se Deus quiser. Você já vai estar boa no final dessa aula. Fique tranquilo. Vamos lá, Já gente. Obrigada. Nada. Presta atenção. Na primeira coluna, nós temos os momentos, segunda, as funções, na terceira, atividade. Então, momento decisório ou de identificação da temática. Ou seja, eu vou definir o meu tema, certo? As funções, planejar a pesquisa. De que maneira eu vou planejar a pesquisa? De o que eu vou usar, quais os elementos. Aí as atividades, seleção do tema, identificação de problema ou criação de uma questão referente ao tema definido. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? A identificação do problema ou a questão referente ao tema é o que vai nortear toda a nossa pesquisa. Sugestão de possível resposta à questão problema e elaboração do plano provisório. O segundo, dentro aqui, o segundo momento é o momento operacional. Só um minutinho, gente. O segundo momento é o segundo operacional, onde a gente executa a pesquisa propriamente dita, coleta informações e estrutura a redação. E, como atividades, a gente tem a seleção da bibliografia, leitura e documentação, construção orgânica e inteligente das ideias, segundo planos provisórios, aperfeiçoando se for o caso. No terceiro momento, a gente tem a redacionale comunicativo, que é apresentar os resultados da pesquisa, como uma redação preliminar, a definitiva dos resultados e conclusões. Percebam, são 3 momentos. Nesses 3 momentos tem planejamento, a execução, controle de variáveis e resultado. Tá certo? Dúvidas até aí, meu povo? Não, professor. Não. Não. Percebam que nesses 3 momentos, nós já estudamos muita coisa desses 3 momentos. Concordam ou não? Vamos no primeiro momento, que é de definição do tema. Olha o que a gente tem como atividade. A gente precisa selecionar o tema, identificar o problema ou uma questão. Isso aí nós já não falamos lá na unidade 2? Sim ou não? Aliás, unidade 1.4, nós falamos sobre isso. Sugestão de possível resposta à questão problema e elaboração de um plano provisório. No segundo momento, que é a operacionalização da minha pesquisa, a gente executa a pesquisa, coleta informações e estrutura a redação. E olha o que nós temos como atividade. A gente seleciona a bibliografia, ou seja, a gente seleciona de onde nós vamos embasar a nossa produção científica, a gente faz a leitura de documentação, a gente faz a construção das ideias, segue os planos e aperfeiçoa. E o terceiro momento é onde a gente apresenta o resultado da pesquisa. Ela pode ser preliminar ou já final, que é onde a gente apresenta o resultado da construção do nosso conhecimento. Gente, a pesquisa é algo fascinante que a gente precisa se familiarizar com ela, e pesquisa, quando a gente pensa em pesquisa, a gente tem que tirar da mente que pesquisa é só, eu vou pesquisar uma receita. Aí, qualquer coisa que eu vá pesquisar, em qual é o primeiro lugar que eu vou pesquisar sobre qualquer coisa hoje em dia, gente? Google. Eu vou para onde? Google. Mas a questão de pesquisa não se resume somente a Google, tá certo? A gente precisa entender outros periódicos ou outros mecanismos de pesquisa, principalmente na área acadêmica, tá certo? Lembram na primeira aula que eu fiz uma lista de vários periódicos ou vários instrumentos de pesquisas para vocês? Vocês conseguem me citar 2 daqueles, pelo menos? Conseguem, gente? Google Acadêmico e Cielo.
Boa, 06. Quem foi que falou? Vanderlei. Vanderleia? Boa, 06. Tem outros, gente? Claro que tem. Banco de Teses e Dissertações da USP, IBICT, Dicionário. BDTD, entre outros. Enciclopédia, livros, artigos, periódicos. Tem vários instrumentos que a gente pode usar, ou vários periódicos que a gente pode usar como referência do nosso trabalho. Tudo bem? Dúvidas em relação à unidade 3.2, gente? Sim ou não? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Podemos Tá ir de para boa, 3. professor. Podemos ir para 3.3 e a gente fecha duas sessões hoje? Sim. Pode sim. Sim. Que alegria, que alegria. Vamos lá, gente. Eu gosto assim. Peraí que tá carregando. Não é mentira. Tá carregando. Viu que quando eu falei que não era só meu celular que tava embaçando? Era o quê? Sei lá, é o sistema. Tá meio brusco hoje. O meu também tá embaçadinho. Eu também. Embaçadinho. Embaçadinho é O meu ótimo. também tá ruim. Eu abri no Ava a unidade. E olha que a minha internet, eu fiz o teste dela hoje. Porque a semana passada eu passei apertado com ela. E hoje eu fiz diversos testes para não Tem que ter pedir para problema. colocar a torre aí do lado. Mas, rapaz, aqui é fibra ótica. Internet violenta é essa, hein? Rapaz, e mesmo assim, buga. De vez em quando, buga. Vamos lá, peraí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, que agora foi de novo. Estão enxergando aí? Sim. Boa. Olha o que nós vamos falar agora, ó. Pesquisa bibliográfica documental. Lembra que eu falei para vocês que nas referências, antes a gente colocava referências bibliográficas e que hoje a gente não pode usar mais esse termo, gente? Vocês lembram disso? Por quê? É só. Não? Boa, 06. Eu estava esperando este porquê. Porque hoje a academia, ou o CNPq, ou a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ela reconhece como referência não somente os livros, mas hoje um vídeo, a transcrição de um vídeo pode ser usada como uma referência. Uma transcrição de uma entrevista pode ser usada como referência. Um filme relacionado ao tema pode funcionar como uma referência. Então, percebam, eu tenho diversas referências hoje em dia, e não mais somente a referência bibliográfica. Então, por isso que hoje, ao final do trabalho de cada produção científica, eu não coloco mais referências bibliográficas, porque não são só de livros. Eu posso usar, inclusive, artigos que já foram publicados e estão em algum periódico. Ele pode ser sua referência. Oxe, cortou, foi? Melhorou agora? Voltou. Então, eu posso, inclusive, eu vou reformular. Eu posso, inclusive, usar um artigo que já foi publicado em algum periódico, que ele já passou sob o crivo de algum periódico. Ele não é um livro, ele é um artigo, ele é um resumo, ou ele é um pedaço daquele processo que a pessoa leu. Mas eu posso usar ele como referência também se tiver similaridade com aquilo que eu estou produzindo. Entenderam agora? Por que eu não posso mais... Por que a academia agora fala que não precisa mais colocar somente referências bibliográficas, a gente só coloca referências, inclusive sites. A gente pode buscar referência de sites confiáveis. Tá certo? Ok. Ô, Jéssica, agora é você, né? Porque parou na diva, agora és tu.
A pesquisa bibliográfica e a revisão bibliográfica num processo de investigação científica. Para começarmos os nossos estudos, é importante que você compreenda o que é a pesquisa bibliográfica. Ela é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com a utilização de material bibliográfico, estudos e análises científicas que, por conseguinte, passaram pelos crivo da ciência para serem apresentados. O documento bibliográfico se refere ao procedimento. A Jéssica foi nessa, hein? É só ela ou vocês também foram? Não, aqui eu não tô conseguindo ouvir mais nada. Eu não Eu também não consigo mais consigo ouvir ouvir. ela. Já me ouvi agora? Agora sim, agora voltou, Agora graças a sim. Deus. Caiu minha internet, desculpa. tranquilo. Para em pesquisador, né? Isso. E necessário para todo tipo de pesquisa, que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar as fontes mais adequadas ao estudo que se pretende empreender. Então percebam, gente, quando a gente fala em pesquisa bibliográfica ou revisão bibliográfica, num processo de investigação científica, eu vou embasar a minha hipótese dentro daqueles autores que já falam sobre isso. Eu vou dar um exemplo para cada, tá? Quando eu estou falando de educação inclusiva, por exemplo, gestão escolar com ênfase em educação inclusiva, eu vou buscar referências ou livros que são referências em educação inclusiva e gestão escolar para embasar a minha tese, tá certo? Já em engenharia, se eu for falar de gerenciamento de materiais dentro da obra, com foco em substrato oco, por exemplo, eu vou buscar referências, autores de referências que falam sobre esse tema. E assim também é na administração. Se eu for falar sobre KPIs ou indicadores de desempenho, eu vou buscar pessoas ou autores que são referências no assunto e vou buscar as obras deles. Ou seja, eu vou embasar dentro de bibliografias que já foram produzidas, sacramentadas, para ter fundamentação teórica na minha hipótese. Tá certo? Deixa eu ver quem vai agora. Karine! Olha, ela chegou. Manda bala, Karine. Atenção! Não é possível juntar todo o que existe publicado sobre um determinado assunto para realizar uma pesquisa. Por isso é que se busca os autores mais conceituados sobre o assunto e aqueles que entendam ao paradigma definido para o estudo. A revisão bibliográfica é muitas vezes confundida com o levantamento, mas ela compreende a fase de leituras por meio das quais o pesquisador agregará conhecimentos sobre o objeto de estudo. Então, percebam. Peraí, Karine, só um minutinho. Ele fala que revisão bibliográfica Nossa, fugiu completamente. Revisão bibliográfica é confundida com levantamento. Mas, na verdade, o que eu faço, gente? Como é que eu faço uma revisão bibliográfica? Eu vou fazer a pesquisa. Vou buscar sobre educação inclusiva, no contexto da educação infantil. Então, eu vou buscar, vai vir 50 artigos, por exemplo. Desses 50 artigos, qual é o autor que aparece no maior número de obras? Eu tenho fulano, eu tenho Silvio Santos, que aparece em 35 dos 50 trabalhos. Então, qual vai ser o autor referência ou o autor base para o seu trabalho? Vai ser o Silvio Santos, porque ele aparece em 35 dos 50. Logo atrás dele, aparece quem? Aparece Karine. Aparece em 30 dos 50. Então, percebam que, a partir do momento que eu consigo fazer o levantamento bibliográfico,
ou a revisão bibliográfica, eu primeiro faço o levantamento bibliográfico, desculpa, e depois a revisão bibliográfica, eu consigo separar o joio do trigo. Eu consigo deixar a minha pesquisa mais crédula. Em que contexto? No contexto científico, porque eu vou estar embasando a minha hipótese com autores que são referências no assunto. Dúvidas até aí? Eu não. Karine, continua, por favor. Estado de arte. Ao elaborar um estudo científico, você poderá ouvir muitas vezes a expressão estado da arte. Essa expressão é acompanhada no momento na realização da pesquisa, no qual o pesquisador conhecerá as produções relacionadas ao tema que pretende investigar, como foi historicamente constituído e quais são as ações dos estudos científicos sobre ele. O atual estado da arte representa a forma como o conhecimento científico produzido sobre o assunto está se configurando. Diante dessas explicações, fica claro que, em geral, as pesquisas são também pesquisas bibliográficas, uma vez que todas necessitam desse tipo para fundamentar o estudo. Outras pesquisas são somente desse tipo, ou seja, utilizam de fontes bibliográficas disponíveis para responder ao problema da pesquisa. Olha que contraditório, né, gente? Aliás, contraditório não. Olha que confuso quando ele fala diante das explicações, fica claro que, em geral, as pesquisas são também pesquisas bibliográficas. Mas se a gente parar e analisar, antes da internet, o que nós tínhamos para fundamentar o conhecimento? Enciclopédia. Enciclopédias. As enciclopédias nada mais são do que Livro. livros. Referências bibliográficas. Ou seja, se a gente parar e analisar, tudo é oriundo do quê? Pesquisa. Pesquisa o quê? Bibliográfica. Ó que beleza. Então, gente, é igual a questão. Todo conhecimento científico originalmente surgiu de algo empírico. Porque não foi através da curiosidade que nós fomos lá procurar acerca? Sim ou não, gente? Sim. Aqui, quando se fala em pesquisa bibliográfica, a gente pode usar a mesma lógica, tá certo? Deixa eu ver quem vai agora. Olha, ela era Maiara, ela meteu marcha, ela até saiu. Misericórdia. Poliana, acho que é você agora, então. Ok. As características da pesquisa bibliográfica, Marconi e Lakatos, 1999, afirmam que a pesquisa bibliográfica não era repetição do que já foi dito ou escrito sobre um determinado assunto, mas propicia exame do tema sob novo enfoque ou abordagem, o que favorece conclusões inovadoras. Para a pesquisa bibliográfica cumpra essa finalidade, o pesquisador não poderá restringir sua pesquisa a um único autor e transformar seu trabalho numa soma de citações. Lima, 2004, elucida que o pesquisador deverá explorar o material bibliográfico reunido, saber articular as ideias de forma a dispor elementos que lhe permitam concretizar não apenas um estudo de caráter descritivo, mas atingir o nível analítico da questão. Então, gente, presta atenção. Ele não tem somente que descrever a pesquisa. Ele tem que analisar a questão. Ele tem que entender o ponto de vista. Eu sempre, quando eu oriento as turmas, que eu faço orientação de TCC, a primeira coisa que eu trago para a consciência deles é o seguinte: você vai usar os autores para embasar a sua reflexão acerca do objeto estudado. Aí eles falam, professor, como que eu faço isso? Fala, é simples. Você está estudando sobre laranja. Então eu tenho o Guinho e Joãozinho que fala sobre laranja. Só que você já tem a sua percepção acerca do que é laranja. Então você vai falar, o Guinho fala que laranja é doce.
e Joãozinho fala que laranja é azeda. O que me remete à experiência de que a laranja, em alguns estados, ela pode ser doce e em alguns estados ela pode ser azeda. Depende de como eu vou colher, depende em que circunstâncias eu vou provar. Ou seja, aí você já está dando a sua reflexão acerca de se a laranja realmente é doce ou se realmente ela é azeda. Entenderam a diferença? Eu vou usar os autores como base da minha reflexão, mas o mais importante do trabalho, gente, é o que vocês acham sobre a hipótese do trabalho. Tá certo? Dúvida? Sim. Dúvidas até aí? Não. Ai, que bom. Olha, a Mayara voltou. Justo na hora que você ia ler, você meteu marcha, Mayara. É isso mesmo? Voltei. Não, a internet caiu. Voltei. Que absurdo. Consegui reconectar. Então vamos lá, sua vez. Tá, onde eu começo? Lima e Mioto. Lima e Mioto, 2007, explicam que esse tipo de pesquisa tem sido muito utilizado em estudos exploratórios ou descritivos, uma vez que possibilita a utilização de dados dispersos em diversas publicações, favorecendo a definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto. Um aspecto que merece destaque é que, muitas vezes, o pesquisador crê não haver necessidade de tanto rigor metodológico ao realizar uma pesquisa bibliográfica. Contudo, ela deve seguir os mesmos procedimentos de qualquer outro tipo de pesquisa, uma vez que o objetivo é racionalizar o processo com vistas a ter clareza sobre os objetivos do estudo e o problema que se pretende responder. Então, gente, percebam. Ixi, Maria, minha tela ficou tudo escura aqui. Vocês estão me ouvindo? Ô, fantasma. Sim. Estamos. Sim. Ó, o fantasma. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, ó, o fantasma. Alô? Voltou. Ó, o Ouvi. fantasma, hein? Que Que susto, fantasma, né? hein, menino? Apagou Isso. a tela aqui, não vi mais ninguém, não ouvi mais ninguém. Eu falei, meu Deus do céu. É o Gaspar. Eu só ouvi a Mayara quando ela falou, quando ela começou um aspecto que se merece. Pronto. Vamos lá. Mas dá certo. Gente, percebam, quando ele fala aqui que num aspecto que o pesquisador crê não haver necessidade de tanto rigor metodológico, ele fala que ele deve seguir os procedimentos como qualquer outro tipo de pesquisa. Eu tenho que ter fundamentação teórica, objetivos gerais específicos, levantamento bibliográfico, justificativa, para que eu tenha uma métrica de pesquisa, tá certo? Eu não preciso necessariamente ter uma pesquisa bibliográfica. Eu preciso fazer a pesquisa de modo que atenda às minhas necessidades, tá certo? E a seguir nós veremos melhor esse processo. Vamos lá agora. A Poliana já leu, certo, Poliana? Agora eu acho que é a Rafa. Lê pra gente, Rafa, por favor. A seguir, veremos melhor este processo. Elaboração do projeto de pesquisa. Consiste na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar as respostas às questões formuladas. Vamos no de cada um, depois eu faço um catadão, tá bom? Investigação das soluções. Fase comprometida com a coleta da documentação, envolvendo dois momentos distintos e sucessivos: levantamento da bibliografia e levantamento das informações contidas na bibliografia. É o estudo dos dados e ou das informações presentes no material
bibliográfico. Deve-se salientar que os resultados da pesquisa dependem da quantidade e da qualidade dos dados coletados. Análise explicativas das soluções. Consiste na análise da documentação, no exame do conteúdo das afirmações. Esta fase não está mais ligada à exploração do material pertinente ao estudo. É construída sob a capacidade crítica do pesquisador para aplicar ou justificar dados e ou informações contidas no material selecionado. Síntese integradora. É o produto final do processo de investigação, resultante da análise e reflexão dos documentos. Compreende as atividades relacionadas à apreensão do problema, investigação rigorosa, visualização de soluções e síntese. É o momento de conexão com o material de estudo, para leitura, anotações, indagações e explorações, cuja finalidade consiste na reflexão e na proposição de soluções. Então percebam, gente, obrigado, viu, Poliana? Quando a gente vai em elaboração e investigação... É Rafa, desculpa, a Poliana já leu. Desculpa a vergonha que eu passei, Rafa. Então percebam, gente, na elaboração do projeto de pesquisa e investigação das soluções, eu estou dentro especificamente do projeto. Eu estou especificamente na pesquisa. Quando eu passo da investigação das soluções e vou para a análise explicativa das soluções, aí já entra o meu toque. Toque de quem? O toque do pesquisador. É aí onde entra a minha reflexão, aquilo que eu busquei como pesquisa. E na síntese integradora, eu faço a sintetização ou a condensação daquilo que eu pesquisei versus a minha visão sobre o tema. Dúvidas até aí? Não. Que bom. Silvio Santos, chegou a sua vez. Beleza, professor, então vamos lá. As características da pesquisa documental. A característica principal da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos que podem ser escritos ou não e que, inclusive, podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece. Por exemplo, um registro fotográfico com relação a esses aspectos, Lakatos e Marconi explica que muitos registros não expressam de maneira evidente. Essa diferença é o que pode levar dificuldades ao pesquisador. Você pode compreender que a pesquisa documental se refere ao exame de matérias que ainda não receberam qualquer tratamento analítico. Então percebam, gente, quando a gente fala da característica de pesquisa documental, principalmente isso se dá, né, no caso, principalmente nas áreas jurídicas, quando eles fazem a comparação da pesquisa documental, eles pegam um processo e comparam outro que foi similar, qual foi a decisão do júri, para que eles possam embasar a defesa. E isso é importantíssimo que eles falam aqui, ó, no final. Você pode compreender que a pesquisa documental se refere-se ao exame de materiais que ainda não receberam qualquer tratamento analítico, ou seja, ele é um documento, assim como eu falei, no caso de um processo judicial, ele foi validado pelas assinaturas dos advogados, juízes, testemunhas, júris, entre outros, só que ele não foi publicado, ele só foi executado. Então, ele não tem nenhum tratamento analítico, mas dali eu posso ter subsídios para a minha pesquisa. Tá certo? Dúvidas? Não. Vanderleia. Sua vez agora, Vanderleia. Ok. Ludwig. Esse nome mesmo, professor? Ludwig.
explica que os documentos como fontes de pesquisa revelam-se como fontes ricas e estáveis, podendo ser consultadas várias vezes, o que serve para complementar informações obtidas por meio de outras técnicas. As fontes documentais podem ser organizadas da seguinte maneira: arquivos públicos, tribunais, cadastro de funcionários, leis, estatutos, ofícios, relatórios, anuários, atas, memorandos, projetos de lei, registro de nascimento, de óbito ou de casamento, escritura de compra e venda de imóveis, fotos, documentários, dentre outros. Arquivos particulares, correspondência, diário, autobiografia, vestuários, utensílios, fotos, pinturas, filmes, plantas, mapas, dentre outros. Fontes estatísticas, dados organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia. Estatística, IBGE, Instituto de Opinião Pública e Estatística, é IBOP mesmo? Uhum. Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa, Secretarias Estaduais e Municipais, dentre outros. Continua? Não, só um minutinho. Obrigado, viu, Van? Percebam, gente, que eu tenho diversas fontes documentais. Um exemplo típico de construção de conhecimento dentro dessas pesquisas documentais são as biografias, os filmes sobre pessoas que já morreram. Por exemplo, eu assisti recentemente o filme sobre Simonal, o Wilson Simonal, e o que ele passou, né, naquela época, que foi aqui no Brasil, ele foi o primeiro negro a fazer sucesso astrondoso com a música, a ser muito rico, e aí ele teve um duro golpe na carreira, porque ele foi confundido como delator da ditadura, e ele simplesmente foi exilado e esquecido e morreu por desgosto. Ele viu o sucesso dele ser meteórico, e da mesma maneira que subiu, desabou por conta dessas questões. Então, recentemente, muitos não conheciam o porquê que o Wilson Simonal teve esse esquecimento da mídia, né? Tanto é que só em 2002, se não me engano, a justiça concedeu o perdão para o Wilson Simonal, isentando de todo e qualquer oh, meu Deus, como é que é o nome? A acusação? A acusação, exatamente. De delação, entre outros. Calúnia, sei lá. Isso, exatamente. E aí, percebam, gente, são questões que, se não fizesse o levantamento documental com a família e mexesse em arquivos particulares, nós não saberíamos. Tá certo? Então, é importantíssimo que nós temos ciência dessa questão, dessas fontes documentais, para poder embasar o nosso trabalho também. É bem bacana. Prestem atenção, vale destacar também que também são considerados como documentos aqueles registros iconográficos, tais como estampas, gravuras, fotos, desenhos, filmes, mapas, plantas, croquis, dentre outros, não se devendo restringir apenas às fontes escritas. Então, por exemplo, algo que marcou a minha infância, que é da minha época, era um suquinho chamado Sugos. Vocês lembram disso? Quem tem mais de 30 aqui, gente? Sem querer ofender ninguém. Quem tem mais de 19. Ai, ridículo. Eu tenho um pouco mais, Silvio. Tem um pouquinho mais? Um pouco mais eu tenho. Então, gente, quem tem mais de 30 vai lembrar desses Sugos, por exemplo. E a musiquinha, gente, era fantástica. Ele falava, Sugos dá água na boca. Sugos tem gostinho de fruta natural. Sugos, 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 não tem nada igual. E a musiquinha... É tudo corante artificial. Gente, 10 gramas daquele suco faziam 10 litros de suco, de preparado. Então imagina. Enchia a geladeira de geladinho, hein? Paz do céu, sacolé até umas horas. Então percebam,
Só que não ficou só a música cravada. Se eu perceber, se eu olhar em qualquer lugar a foto, eu vou lembrar na hora. Outra coisa, na época também, que era o concorrente do Sugos, é o... Hã? Outro concorrente do Sugos era o Kisuko, vocês lembram? Eu O lembro. Kisuquinho? Outro Só também. Só Cara, sei que o que sabor. refresco. Nossa, refresco professor, esse eu também veio. lembro, hein? O Da minha Kisuquinho? geração só veio o que sabor agora. Não, mas tem o Trink. Foi o último da série, que era o de 10 gramas, o tinge, o tinta O que da faz língua. Era o Trink, Ixi, que era um pequenininho assim, que tinham só de 2 10 sabores. centavos. Que eram só 2 sabores. Era framboesa e morango. Só. Não é uva, não? Era morango e uva, desculpa. Morango É o e que uva. mais, é o que mais sai, né? Então percebam, gente, existem coisas que você, de bater o olho, já remete a alguma lembrança. E você consegue transcrever essa lembrança através de um emblema, de um local que você foi, uma memória fotográfica. Entenderam? Esses tópicos que tá repetindo aqui agora, a gente tinha visto nas outras aulas, né? Na verdade, é um complemento, tá? É um complemento. Não é que ele está sendo repetido. Ele tá fazendo um complemento dentro da pesquisa documental. Sim, Tá é certo? isso mesmo que eu quis dizer, só não saiu da mente. Ó, a palavra Só certa. não falou com a palavra certa, né, Silvio? Só não falei a palavra certa, mas é isso mesmo. Alessandra, é tu. Vai, minha filha. Nossa, professor. Já voltou, tá vendo? Todo mundo conseguiu ler. Tá. Ludwig, 2009, adverte que a análise documental possibilita grande liberdade de interpretação pelo pesquisador, havendo por isso necessidade de autocrítica constante para que ela se mantenha dentro de limites. Outro aspecto muito importante é que, mesmo sendo uma abordagem qualitativa, a análise documental precisa assegurar-se de que a amostra selecionada seja representativa, para não ferir os princípios científicos de validade. Então percebam, gente, mesmo sendo uma pesquisa documental, ela precisa ainda atender alguns requisitos da academia, senão ela não será válida. Assim como o primeiro processo, o primeiro critério, desculpa, que é o critério da validade. Não adianta eu não ser autocrítico, usar qualquer referência documental, referência essa que não vai refletir ao trabalho estudado ou à pesquisa referida, que ela não vai servir, tá certo? Dúvidas, meu povo? Não! Eu tenho, sim. Vamos. Essa última parte eu não entendi. Princípios científicos de validade. Pode explicar? Isso. Claro que posso. Então vamos lá. Eu tô fazendo uma pesquisa documental. Eu preciso usar documentos que refletem a minha pesquisa. Por exemplo, eu estou pesquisando sobre os níveis de psicopatia, tá certo? E aí eu vou buscar lá um documento sobre pesquisa forense. Tem alguma coisa a ver com psicopatia, gente? Pesquisa forense? Não tem. Então, eu fujo do princípio da validade dentro da minha pesquisa. Se eu estou falando sobre psicopatia, eu tenho que buscar documentos que são relacionados ao tema, para que ele seja válido na pesquisa. Entendeu agora, Van? Sim, entendi, sim. Ai, que alegria. Quem mais, meu povo? Quem mais? Mais ninguém? Tá todo mundo tranquilinho? Sim. Tranquilo. Ai, que bom. Então agora chegou a hora boa, gente. Bora liberar as câmeras de vocês aí pra gente fazer aquele take bonito de toda semana. Lembrando que hoje nós fizemos 2 sessões. Semana que vem faremos mais 2. Tá certo?
Vamos lá, gente. Bora liberar essas câmeras aí. Professor, Eu. até na próxima aula, meu bigode chega igual ao do senhor, tá? Fica Será, tranquilo. meu Deus? É, Mas na espera. cor ou no tamanho? Sei lá, no todo jeito. Vamos, gente. Vamos liberar, meu povo. Povo preguiçoso danado. Vamos, Bora Bianca. que Vamos, Cíntia. Feijão tá queimando. Ah, eu também. Eu tava me arrumando também. Aqui, ó. Pronto, ó. Me arrumei, ó. Só tem modelo. Só. A começar comigo. Olha. Modelinho bonito da Ultragás. Me arrumei não, só liguei a câmera. Isso mesmo, gente. A beleza é o que nós temos. Pronto. Não aquilo que é estereotipado pela Tô aqui, sociedade. cabelo um coque, horrível, cansada. Horrível nada. Tá todo mundo bonito. Vamos lá, gente. Falta a Cíntia, não falta mais. Aliás, falta a Cíntia, sim. E falta a Alessandra. Vamos, Alessandra. Professor, tô toda descabelada. Vai logo, menina. Vem não. Vai, Alessandra. Tô me Vai logo. arrumando. Pera aí. Vai, Cíntia. Vai, Cíntia. Olha que mosaico bonito, gente. Eu me emocionei agora. Tanta emoção, né, professor? É, mas o povo precisa aparecer, né? Aê, gente. Falta quem aqui? Falta a Maiara e a Cíntia. Aí, a Maiara apareceu. Falta quem agora? Falta quem? Falta quem? Cadê a Diva? Diva, vamos divar a Diva. Ô, gente, afasta um pouquinho mais a câmera de vocês para que eu consiga pegar um take do rosto de vocês bem bonito, para a gente poder mandar lá para os coordenadores. Ô, Silvio, eu falei afastar. Não tá aparecendo o seu rosto aí, filho. Não tá aparecendo ainda, filho. Tá aparecendo só seu queixo. Arruma esse negócio logo aí. Aí, meu povo. Sorrisão pra câmera. Aí, meu povo. Já peguei o take. Ó que beleza. Se queimar, eu não pago não, tá? Se queimar a tela do seu celular, fica tranquilo. Ô, gente, vamos lá. Outra coisa. Semana que vem, então a gente finaliza a unidade 3, tá certo? A gente finaliza a unidade 3 e começa, e já vê se a gente já começa a unidade 4 já na semana que vem, que é para a gente finalizar a tempo, para que vocês Professor, possam... Oi. No próximo semestre, coloque eu na aula do senhor, tá? De novo. Por que, Silvio? Não sou eu que tá defino, bom, né? Eu acho que... Não sei se eu vou ter só esse semestre. Mas... Não sou eu que defino, né, Silvio? Mas... Tem que ver se a professora... Tem que ver se a professora Rosângela vai me dar alguma aula lá em engenharia. Vixe, então... lá tem gente mais. Então, gente, avisa o pessoal, vamos ver se a gente consegue começar um pouquinho mais cedo, que aí a gente não extrapola tanto no horário. Será que na semana que vem a gente consegue começar umas 7h10 semana que vem, gente? 7 horas, professor. Sim. Eu tô em QRV. Pode sim. 7 horas. Por mim, 7 horas? 7 horas, então, a Por gente mim, começa também semana tá que vem? 7 horas. Sim. 7 horas. Tá bom. 7 Então, horas às tá bom. 19... Professor, Eu? sobre o trabalho, quando mais ou menos o senhor vai dar uma devolutiva Eu sobre? já vou começar a responder a partir de amanhã os trabalhos sobre a resenha, tá? Eu vou dar Bom, devolutiva obrigada. pelo e-mail. Vocês vão receber o e-mail de devolutiva do trabalho. Ok? Tá bom, obrigada. Ok. Ok, Google. De Ai, nada. que medo. Gente, podemos encerrar nossa aula, então? Podemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa Gente, noite. fiquem com Deus. Mantenham-se em segurança. Se precisar de alguma coisa, contem comigo. Boa noite. Monize por fora e por dentro. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, povo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.